Saudações, meus queridos e queridas, professor Fernando Santos do curso Estelar. Hoje, nosso papo mega especial, nós iremos falar como as células elas conseguem energia para o seu funcionamento, para o seu metabolismo. E aí tem uma gama de situações que a gente precisa deixar muito claro para que vocês compreendam como esse metabolismo ele vai ser gerenciado, como é que ele vai funcionar. Metabolismo são as reações químicas que ocorrem no interior de uma célula. E para falar sobre isso, essa célula aqui, esse maquinário básico de um ser vivo, nós temos que entender em qual campo da biologia isso vai ser abordado. E o campo da biologia que isso vai ser abordado é a bioenergética. Mais precisamente onde, Fernando, nessa parte de bioenergética? A respiração celular. Isso é muito importante para você que está aí me assistindo, para você, meu aluno, entender, porque você precisa ter a noção mais ampla de como a tua célula ela pode ser potencializada. Muitas vezes na tua rotina de estudo, tu acaba não dando tanta importância assim para a questão da tua parte fisiológica. E ela é importante, principalmente para quem tem essa rotina mais pesada de estudo. Nós que trabalhamos com educação, pessoal aí que está aí direto nessa rotina de estudo, tem que ter uma questão fisiológica boa para poder dar conta dessa carga que é tão pesada, essa rotina que é tão pesada e que o corpo precisa segurar, né? Então, deixando de papo, indo diretamente para o objetivo, bioenergética trabalha a parte de respiração celular. Qual que é o objetivo da gente com essa aula? Compreender como essa célula ela vai receber, ela vai fornecer, ter essa energia fornecida no sistema e como os processos bioquímicos vão ocorrer dentro dessa célula. Beleza? Então, como é que ocorre o fornecimento dessa energia para a célula? Como é que ela recebe essa energia? Primeira coisa, a célula ela precisa de dois elementos básicos para essa energia ela ser gerada. Primeira fonte, a questão da glicose. Nós precisaremos de uma matéria orgânica. E essa matéria orgânica geralmente é um carboidrato. Por que eu falo de carboidrato? Nós já tivemos aulas de carboidratos. E eu falei lá nas aulas de carboidratos que eles são as principais fontes energéticas no que diz respeito à questão do tempo, né? Um tempo rápido. Então, em até 24 horas o carboidrato disponibiliza essa energia para você. Algo que não acontece com os lipídios, que leva um pouquinho de tempo a mais ali para fornecer. Por isso, carboidratos são a primeira fonte energética que o nosso corpo acaba buscando. E aí, de todos esses carboidratos, o primeiro aqui é a glicose. É a molécula da vida. Essa glicose aqui ela vai ser importante associada a quem? A um oxigênio. Ei, tu respira porque tu precisa de oxigênio para produzir essa energia. Sem esse oxigênio no nosso corpo, nós que somos aeróbicos, a gente não consegue produzir essa energia. Consequência disso, a célula acaba morrendo. Então, a gente precisa do oxigênio associado a uma matéria orgânica. Na maior parte das vezes, a matéria orgânica é essa glicose. Então, tem um detalhe aqui que é interessante, que precisa ser dito. Os seres autótrofos, que são plantas e algas, eles conseguem fazer fotossíntese e produzir essa glicose. Nós, que somos seres heterótrofos, a gente não consegue produzir essa glicose. Logo, nós precisamos consumir outros seres vivos para ter acesso a essa glicose. Então, tem uma diferença aí na hora de ter acesso a essa glicose. Um outro papo importante, lá na célula, no maquinário dessa célula, vão ter algumas organelas. O que são organelas? São estruturas que são responsáveis por desempenhar funções dentro da célula. Nós também já vimos isso. Se não viu ainda a aula de organela, volta lá para te ver essa aula de organela, onde essas estruturas elas desempenham diferentes funções. Entre essas organelas, tu tens que saber qual delas está associada à respiração celular, a essa obtenção de energia. E aí, só para relembrar, só para dar aquela dica marota para vocês, a organela que vai estar associada a essa produção de energia serão as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas estão associadas
a essa questão aí da produção de energia, beleza? Então, é uma dica importante. Grande BO, grande problema que vai estar relacionado aqui à glicose. A glicose, ela é uma molécula energética muito poderosa. As nossas células não conseguem absorver tamanha energia de uma só vez. Logo, para que não ocorra um processo de carbonização dessa célula, para que essa célula não seja destruída, o nosso sistema, as nossas células usam como estratégia o quê? Quebrar essa molécula de glicose. Então a gente quebra a glicose para produzir pacotes menores de energia. Esses pacotes menores de energia, eu vou já falar sobre eles, a questão dos ATPs, que é a adenosina trifosfato. Eu vou já explicar o que são essas moléculas, esses pacotinhos menores de energia. Então, a glicose, ela não poderia ser absorvida diretamente pelo corpo, pelas células, no caso, pelo nosso sistema. Ela precisaria ser o quê? Quebrada. Fazendo uma analogia que eu gosto muito de lembrar sempre, é a questão dos eletrodomésticos. Se tu pega uma TV que ela tem ali no seu sistema 120 volts e tu coloca uma tomada de 220, a energia será tão intensa ali que irá queimar o televisor. Então tu precisa saber se é compatível. Tem algumas cidades que pode ter essa diferença aí da questão da voltagem, pode queimar o aparelho. Falo isso porque a maior parte das pessoas compram aí os elétrons através da internet. E aí pode acontecer esse problema, tem que tomar cuidado na hora que for fazer essa escolha. Aqui, trazendo para a célula, a mesma coisa. Essa célula, ela precisa quebrar essa glicose para produzir pacotes menores de energia que vão ser compatíveis com ela, com a própria célula. Beleza? Então, a dificuldade eu botei aqui a absorção de tanta energia. Essa absorção de tanta energia, para que ela ocorra, ela precisa quebrar essa glicose. Fernando, para quebrar essa glicose, isso é feito em quantas etapas? Aí eu destaquei, ó, isso é feito em 3 etapas. Já foi questão de tradicional, já foi questão, por exemplo, da UEMA isso aqui. Eles cobrarem quais são essas etapas que estão envolvidas na bioenergética. E aí, ó, vem para cá, deixa eu te apresentar. São 3. A glicólise, que é a primeira etapa. Um ciclo de Krebs, cuidado, porque quando eu falei da UEMA, a UEMA não chamou isso aqui de ciclo de Krebs. A UEMA chamou de ciclo do ácido cítrico. Então, existe um outro nome que pode aparecer nas questões, pode aparecer nas provas, que é o ciclo do ácido cítrico, que a gente vai falar mais para frente quando estiver falando de cada uma das etapas. Beleza? E, além disso, tem a cadeia respiratória, ou também chamado de fosforilação oxidativa. Também, ó, questão do Enem, isso aqui, ó. Enem 2022, eles cobraram uma questão sobre respiração celular e eles colocaram lá, ao invés de cadeia respiratória, eles colocaram fosforilação oxidativa. Então, meu amigo, meu aluno, meu querido, tu tens que saber que existem outros nomes aqui envolvidos. Muita gente só sabe, então é glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Cuidado, eles podem chamar no ciclo de Krebs de ciclo do ácido cítrico, ou eles podem chamar de fosforilação oxidativa na cadeia respiratória. Beleza? Então, organizando essas ideias, a gente começa a trabalhar aqui, ó, a questão da glicólise. Então, vou pegar a primeira etapa para estar trabalhando aí com vocês, que é a glicólise. 2 coisas nessa etapa você precisa saber, são inegociáveis. Quais são as 2 coisas que tu precisa saber dessa glicólise? Primeiro, onde ela ocorre? Então, a glicólise, ela tem esse nome aqui, ó, glico de glicose, lise de quebra. Então, aqui começa essa quebra de carbonos na glicose. Fernando, onde é que ela ocorre? Qual o local dela? Então, tu vai colocar aí, ó, o local que ocorre a glicólise é no citoplasma. Então, a glicólise, ela vai ocorrer no citoplasma. Então, essa é uma dica valiosa, porque na hora de gabaritar,
Nas alternativas, pode estar colocando a glicose ocorrendo na mitocôndria, na crista mitocondrial, na matriz mitocondrial, e vai estar errado, porque ela ocorre no citoplasma. Outro processo que é importante que tu saiba, que tu não pode deixar de saber, é inegociável, é a questão da glicólise ela ser um processo anaeróbico. Anaeróbico. Fernando, eu não lembro o que é isso, anaeróbico. Anaeróbico é quando essa célula, é quando esse ser vivo não utiliza o quê? Não utiliza oxigênio. Então, essa é a única etapa da respiração celular que não vai ter a presença de oxigênio. Então, ó, de novo, só para não restar dúvida. Glicólise, duas coisas negociáveis. Negociáveis. Primeiro, local, que é no citoplasma, e segundo, é anaeróbico, não tem oxigênio aí presente nesse processo. Outra coisa que é importante destacar, muito importante destacar, tá aqui, ó, os objetivos da glicólise. Quando tu tens esses objetivos de modo muito claro na tua mente, fica mais fácil. É por isso que daqui a pouco eu vou sair da frente para vocês darem aquele printzão para organizar essas ideias, porque fica mais fácil você responder as questões quando você consegue traçar os objetivos de cada etapa. E aqui nessa etapa, ó, tá aqui, ó, objetivos bem claros. Primeiro objetivo, quebrar a glicose. O nome é glicólise, então por isso, o primeiro objetivo é quebrar essa glicose. Segundo objetivo, a formação de ATP. Deixa eu te explicar o que é esse ATP. O ATP é adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula de energia, um pacote menor de energia do que a glicose, que é muita energia. E esse pequeno pacote de energia, ele torna-se compatível com a nossa célula. Então a nossa célula consegue absorver ele. Então a nossa célula quebra glicose para gerar e produzir pacotes menores de energia que são ATPs. Um detalhe, uma premissa que eu gostaria até que tu botasse como observação aí, ó. Para você produzir energia, você gasta energia. Isso explica, ajuda a entender por que uma pessoa depois que come, que almoça, que janta, ainda mais se o alimento ele for um alimento mais complexo para ser digerido, por que a pessoa ela sente sono? O nosso corpo, para produzir energia, ele vai gastar energia, querido, porque ele precisa quebrar esse carboidrato, ele precisa catabolizar essa matéria orgânica. Então é por isso que depois de um almoço, aí eu comi um mocotó, comi um sarrabu, comi qualquer alimento desse, um cozidão, vai me dar um sono, vai me dar aquilo, nós marinheiros falando assim, deu uma moleza, vai ter uma fraqueza. Isso porque o teu corpo ele não quer dividir essa energia e aí ele vai te induzir, de fato, a questão do sono. Então, para produzir energia, você gasta energia. Isso é uma coisa que eu falo até para os meus alunos, ó. Vai fazer o vestibular é longo, evita chocolate, evita esses alimentos que são industrializados, que geralmente têm um teor de açúcar muito grande. Porque como a prova é longa, se você, numa prova longa dessa, fazer um consumo elevado disso, isso pode trazer uma sonolência. E sonolência gera o quê? Gera desatenção. E para quem está fazendo a prova, isso pode ser crucial. Pode acabar induzindo a pessoa a algum erro. Então, para manter a concentração alta, Fernando, leva o quê? Hidrata bem, toma bastante água para hidratar bem e carboidratos de fácil absorção, como, por exemplo, barra de cereal. Barra de cereal é um carboidrato de fácil absorção que vai ajudar. Uma fruta também ajuda nesse processo, ok? Então, quebra da glicose, a formação de ATPs, que são pacotes menores de energia, formação de NADH. Fernando, o que é um NAD? O NAD é uma molécula que toda vez que tiver uma quebra de cadeia carbônica, que a glicose ela for quebrada, quebrou a cadeia carbônica, vai liberar íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio, eles são pacotes ainda menores de energia, que vão servir para quê? Vão servir para um processo que eu vou já explicar para vocês, que é a fosforilação. É pegar o ADP, adenosina difosfato, e acrescentar o quê? Fósforo, para formar o ATP, adenosina trifosfato. Então, os íons são liberados quando tem uma quebra. Então, eu tenho aqui, ó, a glicose. Fernando, como é que tu sabe que essa glicose? Tem 6 carbonos.
Qual que é a molécula de glicose mesmo? C6H12O6. São 6 carbonos. Então essa glicose, ela vai ser quebrada. Uou, quebrei. Fernando, para quebrar essa glicose eu preciso de quê? Eu preciso de energia, eu preciso de ATP. Quantos? 2. Esses 2 ATPs quebram essa molécula de glicose. Por isso que eu falei da premissa. Lembra da premissa? Para produzir energia, você gasta energia. Quebrei essa molécula de glicose aí, ó, ao meio, eu vou produzir 2 novas moléculas, que são moléculas cada uma com 3 carbonos. Como é que eu chamo essas moléculas cada uma com 3 carbonos? Piruvato, ou também conhecido como ácido pirúvico. Então aqui com 3 carbonos, piruvato ou ácido pirúvico. Detalhe, eu atinjo uma nova etapa, ó, que é a formação do piruvato, quando ocorre essa quebra. Quebrei. Quando eu quebro, eu libero esses íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio, eles vão servir para o processo de fosforilação. Fernando, o que é essa fosforilação? A fosforilação vai ser o seguinte, eu tenho aqui, ó, o ADP, adenosina difosfato, ou seja, 2 fósforos, e vou colocar o que nessa molécula? Vou adicionar fósforo nela, para deixar de ser ADP e passar a ser ATP, adenosina trifosfato. Então essa adenosina trifosfato... Fernando, por que não deixa ADP, hein? Porque uma concentração menor de energia. Eu vou precisar de uma concentração um pouquinho maior. E a que acaba sendo ideal é esse ATP, adenosina trifosfato. Beleza? Então, a fosforilação, que costuma ser o terror aí da galera que está estudando bioenergética, é muito simples, querido. Nada mais é do que a adição de fósforo dentro dessa molécula. É por isso que o fósforo ele é tão importante. Quando a gente estuda ciclos biogeoquímicos, como a gente já fez também, falar do fósforo é importante, porque esse fósforo ele vai servir para tantos processos biológicos na gente, e um deles é a produção de energia. Então eu adiciono fósforo aí nesse segmento. Então aqui, ó, Fernando, quebrar a glicose já foi? Foi. Aqui, ó, dá o check. Formação de ATP. Já foi? Foi. Eu formei ATP num processo conhecido como fosforilação, onde eu pego a adenosina difosfato, adiciono fósforo e formo um ATP. Então, formei isso aqui. Detalhe importante, que ia passando batido. Esses íons de hidrogênio aqui, ó, esses íons de hidrogênio, eles vão ser importantes para esse processo de fosforilação. Eles funcionam como uma espécie de combustível. Então, toda vez que eu for produzir ATP, eu vou precisar de íons de hidrogênio. Esses íons eles vão fornecer essa energia para que esse processo aqui ocorra. Sem eles, não tem essa energia. Então, por isso que é importante ter essa quebra aí para a produção de energia. Beleza? Detalhe. Eu produzi o piruvato, tá aqui, ó. Quando eu quebro a molécula de glicose, eu produzo 2 estruturas que são o piruvato. Então tem essa característica. Tá faltando o quê? A formação de NADH. Ô Fernando, eu não entendi para que serve esse NADH. O NADH, queridos e queridas, ele é uma molécula que ele vai pegar o que sobrar de íons de hidrogênio. Então, quebrei lá a cadeia carbônica, liberou íons de hidrogênio. Eu não vou usar todos, eu não vou ter... É uma quantidade tão grande que é liberado que eu não vou conseguir usar todos na fosforilação. Vai sobrar. E aí, como se fosse um cofrinho, como se fosse um captador de energia, o NAD, ele vai se juntar com o íon de hidrogênio. Então, o NAD, ele se junta com íons de hidrogênio, formando o quê? O famoso NADH. Em alguns materiais pode chamar de NADH+, outros pode chamar de NADH2, é a mesma coisa, ok? Para que serve? Eles pegam esses íons de hidrogênio aqui que sobraram e vão levar para as etapas seguintes. Quais são as etapas seguintes? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Ô Fernando, para que eles levam para lá? Adivinha? Para produzir mais ATPs, para produzir o processo de fosforilação. Então tem essa característica, beleza? Então o NAD é uma molécula carregadora
de energia. Tu pode pôr assim, NAD, molécula carregadora de energia. Dito isso, a gente tem que saber qual que é o saldo energético dessa primeira etapa. O que foi produzido, qual o produto dessa primeira etapa. E aí, ó, destaque, o saldo será de 2 ATPs. Ô, Fernando, mas eu pensei que fosse formado 2 em cada, eu pensei que fossem 4 ATPs. Aí eu também pensei que fosse 4. Só que esses 4 ATPs, eles vão se reduzir a 2, como um saldo líquido, né? Como assim? Não entendi. Para produzir energia, você gasta energia, foi isso que eu falei. 2 ATPs sempre serão usados para quebrar a glicose. Então, por mais que no saldo tenha 4, o saldo final serão 2, porque os outros 2 vão ser usados para quebrar mais glicose ainda. Beleza? Então, 2 ATPs, 2 NADs, um para cada molécula vão ser formados, 2 NADs, e 2, no caso eu botei aqui FADs, mas não é FAD, são 2 piruvatos, galera. Piruvatos. Nessa etapa aqui não tem FAD. Ok? Então são 2 piruvatos. Saldo, 2 ATPs, 2 NADs e 2 piruvatos. Então essa é a primeira etapa. É uma etapa que ocorre no citoplasma sem a presença de oxigênio e que tem como característica esses elementos. Eu vou sair da frente para te dar aquele printzão, ó, dar aquele printzão na aula para te organizar e partir para as próximas etapas. Beleza? Agora, apresentei a bioenergética, a respiração celular e mostrei a primeira etapa, que é a glicólise. Falta agora o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Beleza? Até a próxima!